Olá você, meu irmão e minha irmã, que acompanha o GO em Foco, falando com você, Padre João Aurélio. Nós começamos o programa Palavra de Fé e Vida deste domingo, já na quinta semana do Tempo Comum, partilhando com você o Evangelho. O Evangelho que sempre nos leva à alegria, que nos leva sempre o ânimo, nos leva sempre a esperança, nos leva à proximidade com Jesus. Por isso quero partilhar com você o Evangelho deste domingo, quinto domingo do Tempo Comum, e é o Evangelho de Marcos, os versículos de 29 a 39. Então, convido você a pegar a sua Bíblia, pegar às vezes seu aplicativo de leitura bíblica ou de oração, e possa meditar então esse Evangelho. O Evangelho hoje de Marcos, capítulo 1, os versículos de 29 a 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, você que acompanha o programa Palavra de Fé e Vida, aqui da Paróquia São Sebastião, juntamente com o GO em Foco, comentando o Evangelho deste quinto domingo, no desejo que você possa encontrar um tempo durante a semana e meditar também essa palavra. Palavra que, como eu disse, sempre nos aproxima da pessoa de Jesus Cristo. E hoje, o Evangelho nos apresenta a cura por parte de Jesus, da sogra de Pedro, e depois de muitos outros doentes e de pessoas que sofrem e que o rodeiam. Então nós vemos Jesus que cura, Jesus que restaura a saúde, Jesus que restaura a vida. Não podemos esquecer nunca dessa capacidade de Jesus de sarar as feridas, de curar as enfermidades, de fazer com que as pessoas tenham uma vida e vida em plenitude, uma vida em abundância, uma vida feliz. E o toque de Jesus, a presença de Jesus, essa proximidade com o Senhor causa isso em nós, uma vida boa, uma vida plena, uma vida cheia de alegria. A sogra de Pedro é a primeira cura de ordem física narrada por Marcos. A mulher estava de cama, com febre, e a atitude e o gesto de Jesus em relação a ela são realmente emblemáticos. Então é a primeira vez que aqui no Evangelho de Marcos, Jesus cura alguém. Ela estava enferma, estava de fato doente, e Jesus então tocando e levantando a mulher, ela fica curada. E isso se torna realmente algo assim muito conhecido, muito divulgado, e coloca Jesus de uma certa forma em destaque. A atitude e o gesto de Jesus em relação a ela se tornam realmente aquilo que marca o início do seu ministério. Aproximando-se dela, tomou-a pela mão e levantou-a. É o que Jesus faz com todos nós. Pega na nossa mão, segura na nossa mão e nos levanta. É o versículo 31. Então, deixe-se também nesse lugar. Você que talvez está enfermo, que está sofrendo por causa de alguma situação da vida, deixe que Jesus restaure a sua vida, segurando na sua mão e te ajudando a levantar. Observe então o Evangelho, esse ato de Jesus. Segurando pela mão, levantou a mulher. Há muita docilidade, há muita ternura, há muito amor nesse gesto simples de Jesus, que parece quase natural. Portanto, às vezes um gesto simples de cada um de nós,
um gesto simples, mas cheio de amor, de ternura, pode curar muita gente. Às vezes um abraço, um aperto de mão, um sorriso, uma escuta, uma palavra, gestos como Jesus fazia no seu tempo, podem curar muitas pessoas. Diz o Evangelho, a febre deixou-a e ela pôs-se a servi-los. O poder curativo de Jesus não encontra resistência alguma. E a pessoa curada retoma a sua vida normal. Ela não colocou nenhuma dificuldade, nenhuma barreira para a proximidade de Jesus. Estava completamente livre, aberta para essa ação de Jesus, pensando imediatamente nos outros e não em si mesma. Ela não ficou amarrada em si. Ao momento que foi curada, estava livre para essa ação de Jesus, não ficou preocupada em fazer algo para si, mas se preocupou em servir aos outros, se colocar à disposição, se colocar a serviço dos irmãos. E isso é significativo, é sinal de verdadeira saúde. Do que adianta eu estar bem de saúde, ter uma vida boa, mas não saber servir ao outro? Do que adianta eu estar pleno de vida, mas não ter condições de estender a mão ao meu irmão, de me colocar a serviço do outro? A sogra de Pedro curada dá sinal de verdadeira saúde, se colocando a serviço dos outros. Inclinar-se para levantar o outro. Não esqueçamos que o único modo verdadeiro de olhar para uma pessoa de cima para baixo é quando estendemos a mão para ajudar a levantar. Esse é o modo que nós podemos olhar para a pessoa. Eu olho com essa atitude de quem quer ajudar o outro a se levantar, a se erguer. O único e foi esta missão que Jesus confiou à igreja. Foi essa missão que Jesus confiou a nós, de ajudar os outros a se levantarem, de ajudar os outros a serem curados. O Filho de Deus manifesta o seu senhorio, ou seja, o seu poder, não de cima para baixo, não à distância, mas se inclinando, se debruçando, estendendo a mão. Manifesta que é Deus na proximidade, na ternura e na compaixão. Jesus tem compaixão daqueles que sofrem. Jesus estende a mão e, estendendo a mão, manifesta a sua divindade, porque cura, porque mostra amor, porque mostra misericórdia. Proximidade, ternura e compaixão são o estilo de Deus, é a forma de Deus agir. Deus não age com punição ou com medo, mas Deus age com proximidade, se faz perto, revela o seu amor, revela o seu carinho e demonstra a sua compaixão por todos nós. É assim que Deus age e é assim que Jesus revela Deus. O Evangelho de hoje, meus irmãos, nos recorda também que esta compaixão mergulha nas raízes da relação íntima com o Pai, ou seja, a misericórdia, a compaixão está intimamente ligada ao Pai, está na nossa relação com o Pai. Porque antes do amanhecer do dia e depois do pôr do sol, Jesus afastava-se e ficava a sós para rezar. Rezando, se encontrando com o Pai, Jesus está nessa intimidade, nessa proximidade com o Pai e revela essa compaixão. Portanto, só tem compaixão, só tem misericórdia aqueles que têm uma boa relação com Deus, quem está próximo de Deus, porque Deus é a fonte desse amor, dessa misericórdia. Dito isto, Jesus retira forças para cumprir o seu ministério, pregando e curando. Da onde Jesus encontra forças para pregar e curar? Da sua relação com o Pai, do seu encontro com o Pai. Por isso também nós, no nosso encontro com Deus, no nosso encontro com o Pai, podemos tirar deste encontro as forças para o nosso dia a dia, podemos tirar as forças para a nossa vida, para a nossa relação com os nossos irmãos e irmãs. Então agradeço a você que nos acompanha, esse vídeo fica aqui nos canais do YouTube para que você possa meditar e refletir a palavra de Deus deste quinto domingo do tempo comum, meditando, rezando, se aproximando mais do Senhor. Fica aqui meu abraço, a minha oração e a bênção a todos vocês e até o nosso próximo encontro.